Gente, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar, porque isso vai fazer com que o canal se torne relevante para o YouTube. Vai lá, se inscreva aí agora, se inscreva aí agora e vamos aí para um podcast abençoador. Shalom, queridos irmãos, a paz do Senhor, que alegria estar com vocês aqui novamente para mais um podcast que eu tenho certeza que vai te abençoar de uma forma muito poderosa. Gente, eu estou muito feliz porque quando eu comecei esse podcast, gravar as pessoas, esses homens de Deus, essas pessoas de Deus, meu intuito era fazer com que o nome do Senhor fosse glorificado, fosse conhecido. E vocês já viram, né? Você que nos segue, você que ainda não segue aí, ó, se inscreva aí no canal. Mas vocês que já nos seguem, viram que nós estamos aqui colocando testemunhos poderosos do agir de Deus, das maravilhas do Senhor. Você já encontrou aqui pessoas que foram amaldiçoadas no ventre, pessoas que se envolveram com drogas, problemas na família, e como Deus trouxe restauração. Por isso, eu quero encorajar você a estar compartilhando, curtindo, comentando, para que essa mensagem possa alcançar um número maior de pessoas, porque assim é a linguagem da rede social. Se você curtir, ele vai entender, ó, as pessoas estão gostando. Se você comentar, você vai assim, ó, as pessoas realmente estão gostando. Então, se você compartilhar, então, meu irmão, é Deus te usando para abençoar vidas. Glória a Deus. E, gente, hoje não vai ser diferente. Hoje eu estou com uma pessoa aqui tão querida, amada, um instrumento nas mãos do Senhor, que é o meu amigo pastor Daniel Ferraz. Muito obrigado que honra. Convite, Baterista, pastor, advogado. Misericórdia. Rapaz, Deus falou um dia para mim que colocaria entre os grandes da terra. Olha só, a promessa se cumprindo aí. Falou pra mim também, por isso que eu tô aqui. Sentei na mesa de Davi. Muito bom. Cara, legal, uma honra estar aqui contigo. Muito obrigado pela oportunidade de poder partilhar o testemunho nosso, aquilo que Deus tem feito na nossa vida. O Davi esteve lá com a gente. Na verdade, o Senhor nos conectou naquele congresso onde eu fui traduzir o pastor Ed Liu. Riacho Grande. Riacho Grande. São Bernardo ali naquela região, né? Foi muito bom. Ali o Senhor fez essa conexão. Depois o Davi foi ministrar lá na igreja com a família, com a banda. Ficaram lá em casa. Foi muito bom os dias ali. E hoje nós estamos aqui, para a glória do Senhor. Glória a Deus, vai ser muito precioso. Gente, outra coisa que eu quero falar para vocês, nós estamos num ambiente muito bonito aqui, sabe? Para quem não sabe, aqui é o espaço Casa de Oração, um espaço interdenominacional. Se der, eu vou jogar umas imagens aí para você, tá bom? É aqui onde nós fazemos a nossa noite de louvor e adoração. Já fizemos também até um mover profético de 12 horas de adoração ininterruptas aqui também, né? Várias igrejas participaram. Então aqui é um espaço interdenominacional usado para estabelecer a glória de Deus. Então, você vai ver, né? Coisa linda aqui mesmo. Deus usou um empresário, um homem que tem também essa visão de reino. E esse espaço vale muito a pena. Então, um dia que você sentir no coração de falar assim, não, eu quero separar um dia só para estar adorando e buscando a face de Deus, vem estar conosco, vem estar na noite de louvor e adoração, e vale muito a pena, né? Nossa nação está precisando estabelecer a glória do Senhor em meio a uma adoração pura, genuína, meio à intercessão, à oração, e que também, né, sem dúvida, a palavra de Deus, né, que é alicerce para a nossa vida. Mas glória a Deus! Bora lá. Pastorzão, é uma honra para mim. Para mim também, cara. Vamos mandar bala aí, então? Bora lá. Querido, então vamos lá, vamos do começo, né? História de vida. Mas pode falar, se quer falar alguma coisa, pode falar. Não. Bom, nós iniciamos ali. Hoje eu sou casado há 21 anos com a Thaís, a pastora Thaís. Foi minha namoradinha de escola. Então peraí. Então a gente vai chegar na escola ainda. Eu quero saber onde você nasceu, de onde você é. Sou aqui de São Paulo, tá bom? Nasci no berço evangélico, sou fruto de um milagre. Meu pai é o apóstolo Walter Ferraz, eu sou irmão do pastor Kleber Ferraz, tecladista lá do Ademar. Saxofonista! Me esperei muito no Kleber Ferraz. Pelo amor de Deus. Lá na comunidade da Graça, ali, mas é no CPP? CPP. Lá no Centro Professorado Paulista, de segunda-feira à noite. Hoje tem mais uma comunidade que é a minha irmã que pastoreia na Flórida, né? Também a CIP, Comunidade Internacional na Flórida. Hoje o meu irmão assumiu o ministério, porque meu pai
deu uma descansada, ele só preside ali os cultos de domingo de manhã. Você tá falando do Kleber. Isso, meu irmão Kleber. Então, ele, aqui no Brasil, ele que assumiu a igreja, na América, minha irmã que assumiu a igreja. Eu sou pastor, o Senhor nos deu uma outra visão, nós, obviamente que somos ali do mesmo ministério, mas o Senhor me deu uma outra visão. Hoje eu pastoreio a igreja Aviva, que era a antiga igreja da garagem, porque começou lá em casa. Nós começamos com uma célula, o Senhor deu uma casa para mim e para minha esposa, onde nós começamos bater na porta dos vizinhos. Nós falamos o seguinte, olha, Thaís, Deus nos trouxe para cá. Então, vamos fazer o seguinte, a casa é grande, vamos fazer culto aqui em casa. Para quem? Para os vizinhos. Vamos bater nas portas e falar, olha, nós somos pastores, moramos ali no número 26 e a gente faz oração. Quem quer receber oração? A bisavó da Thaís, a avó da Thaís, né? Fazia parte da Associação da Terceira Idade. Então, o que a Thaís fazia? Nas reuniões da terceira idade, ela ia lá e fazia oração pelas veinhas, pelas famílias, né? A Vila Formosa ali é um lugar muito católico, o Davi. E com muita sutileza, muita sabedoria, ela foi entrando ali no coração daquelas senhoras. Porque Deus deu uma visão para elas. Se eu entrar no coração dessas mães, automaticamente, as mães vão impactar o coração das filhas e as filhas dos netos. E aí a gente começa um trabalho de salvação no meio das famílias ali, através da terceira idade. Então, a Thaís ia ali no grupo da terceira idade, era a mascotinha, e começava a pregar para as velhinhas ali, nas reuniões delas. Isso gerou um culto de quarta-feira à noite, né? Então, de quarta-feira à noite, a gente abria a nossa casa para receber as meninas da terceira idade que vinham ali nos cultos. Automaticamente, os filhos, as noras, genros começaram também a nos visitar. E nós começamos esse trabalho de bater de porta em porta, de pregar o evangelho ali para a vizinhança nossa, na rua Chamatu, na Vila Formosa. Nossa garagem era o número 26, e aí um dia nós estávamos lá e aí uma das senhoras falou, mas pastor, se me disserem onde que eu estou indo, o que eu falo? Que igreja é essa? Eu disse assim, olha, fala que você está indo no culto da garagem 26, e é isso aí, tá tudo certo. Então, no culto na garagem, é o culto na garagem, e de fato era o culto na garagem. Ali o Senhor começou um trabalho de cura, de libertação, de transformação, e de ganhar vidas que literalmente estavam problemáticas, desviadas. Muitas pessoas foram salvas ali. Nosso primeiro casamento nós fizemos na garagem, batismo fizemos na garagem, nossa célula começou na garagem, tudo começou ali, até o ponto em que um dia nós tínhamos em média ali 20, 30 pessoas. Minha garagem era grande, você foi lá em casa. Uhum. E um dia o Senhor falou assim, eu vou mostrar para vocês o que eu quero fazer na vida de vocês. Um dia, Davi, num culto de domingo à noite, porque aí nós começamos a fazer culto do domingo. Deus disse assim para nós, eu vou te dar um spoiler do que eu vou fazer. Cara, nós filmamos. Nós começamos um culto ali, era 6 horas da tarde, começavam os nossos cultos. Quando foi 5h30, tinha 80 pessoas dentro da garagem. Uau. Falei, meu Deus! Meu cunhado era obreiro na época, a gente trazia as cadeiras, pegamos cadeira da piscina, banco de churrasqueira, não cabia mais gente ali. Naquele culto Deus falou, eu tenho isso aqui para a vida de vocês. Eu vou aumentar, eu vou soprar o nome. No culto seguinte tinha 20 de novo. Eu falei, Senhor, peraí. Deus falou assim, vou dar um spoiler do que eu vou fazer. Fique em paz. Foi tomando uma proporção, Deus nos levou lá para a garagem, lá na Rua Bimbarra, no número 5, onde você também teve lá com a gente. E ali o Senhor começou a trabalhar no ministério, na igreja, nas nossas vidas ali. Muitas pessoas foram transformadas, muita gente foi batizada, muitas pessoas foram resgatadas ali das drogas, de vícios. O Senhor teve ali, nos deu a oportunidade de trabalhar especificamente com famílias, né,
a gente adotou esse nome. Falei, Senhor, qual o nome do ministério que vai ficar? Deus disse, time que está ganhando não mexe, está tudo certo. Estão falando da minha palavra, estão pregando o meu evangelho, deixa ligar, igreja da garagem. Então, misericórdia. Se o garagem não é nome de igreja, fique em paz. O nome da igreja é Reino de Deus, mas o lugar é a garagem. Continua na garagem. E aí, nós fundamos o Ministério Igreja da Garagem. E ali o Senhor começou tudo o que você viu e está vendo por aí. Só que o Senhor também nos deu um tempo ali de mudança, né? Nós migramos de Igreja da Garagem para Ministério Aviva, Aviva Church. O Senhor me deu essa visão. E hoje nós vamos entender o porquê desse nome. Aviva, avivamento, aviva, algo novo, tempo de mudança, tempo de restauração, tempo de frutificação, novo tempo, nova estação, aviva-nos, Senhor. Só que para isso acontecer, Deus moeu. Eu, a minha esposa, moeu o ministério. Deus literalmente nos fez passar ali, meu irmão, no vale. Hoje nós estamos vivendo um tempo onde o Senhor tem nos escondido, Davi. É muito... não sei se é diferente dizer isso, porque geralmente a gente ouve a glória de Deus na vida das pessoas. Ninguém quer falar do tempo onde Deus está te amassando. Eu posso te falar desse tempo, porque é esse tempo que a gente está vivendo. O Senhor nos escondeu lá na caverna com Davi, de Adulão, está trazendo famílias e o Senhor nos voltou 100% a cuidar de famílias especificamente. E ali o Senhor está levantando um exército literalmente de gente quebrada, amassada, amargurada, triste, doente. Ali, nesse esconderijo que o Senhor nos fez viver, está nos fazendo viver hoje, é ali que o Senhor está levantando com uma palavra de promessa de um grande exército, de uma grande nação que será levantada desse lugar de esconderijo. Hoje eu estou vivendo o meu lugar secreto, o meu lugar de intimidade, o meu lugar de esconderijo. Onde o Senhor falou, vem cá, Daniel, vem cá, Thaís, deixa eu moer vocês, deixa eu tratar vocês desses assuntos, deixa eu cuidar do coração de vocês, para soprar vocês, para levar vocês com mais maturidade, gabarito e conhecimento de causa, para algo novo que eu quero fazer através da vida de vocês. E o Senhor tem nos tratado especificamente com famílias, Davi. Nossa, ali, cara. Que bênção. É muito importante você falar isso, pastor, porque você está sendo bem transparente em relação ao que vocês estão vivendo agora, né? Porque quantos não são aqueles que também começaram, né? E de repente, então, estão passando por um momento complicado ministerialmente, né? Alguns ajustes. Mas é muito importante porque você falou que você entende que Deus está querendo levar vocês para um nível, né? Então, eu também entendo assim que quando Deus quer te acrescentar algo novo e colocar algo novo, a gente tem que passar por alguns processos para que amanhã você possa ter estrutura nele, para que também possa aconselhar outras pessoas. E já pegando esse gancho, é importante, por exemplo, você que está aqui ouvindo esse podcast, você que é pastor, você que está começando o ministério, e as coisas, às vezes parece, poxa, está indo tão legal, mas de repente vem aquela tempestade, né? Aquele mar agitado, né? Aquele lugar de vale, que todos nós podemos passar. Mas o que é lindo de ver, é ver assim como o pastor Daniel, a sua esposa, né? A pastora, eles estão encarando isso como algo que Deus está querendo ensinar, né? Tá no controle. E no Vale a gente sempre aprende algo também, né, pastor? Aprende, cara. A gente aprende a depender de Deus. A gente vê milagres sobrenaturais. Sim. Né? Eu falo que assim, Deus ele trabalha, Davi, num contraditório tão terrível que, humanamente falando, é maluco. É por isso que Deus usa assim, Deus fala na palavra que ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. Porque uma pessoa em sã consciência não entende o manifestar de Deus. A palavra de Deus, as experiências com Deus, servem para serem vividas. Humanamente falando, como é que Jó explica num dia dormir rico e acordar pobre? Num dia dormir com uma família e ver que toda a família morreu. Uau. Num dia dormir com saúde e acordar leproso. Esses choques de realidade, para Deus é normal. É ruim falar, mas para Deus é normal.
Sim, sim. É maluquice viver tudo isso, mas a gente aprende que a palavra shalom, em sua essência, ela quer dizer a paz que excede a todo entendimento. É você viver no meio de uma incerteza maluca, no meio talvez de um período de perdas, no meio talvez de um período onde Deus se cala, no meio talvez de um período, numa fase talvez de um período onde você não consegue enxergar nem para onde você está indo. Mas ter a certeza que no meio dessa bagaceira toda, Deus está no controle de tudo isso e ter paz no meio da crise. É um momento onde o nosso coração nos eleva a um momento de dependência tão profunda de Deus, de você ver literalmente o prato de comida do dia seguinte vir de forma milagrosa até a sua mesa, Davi. Nós vivemos, estamos saindo de um pouco dessa fase, mas vivemos essa fase onde literalmente o prato de comida, o maná do dia seguinte vinha para o dia seguinte. E a gente fazia essa oração, Senhor, mas e amanhã? Fica tranquilo que o maná de hoje veio, de amanhã vem também. A função de vocês é continuar o caminho, a minha é de sustentar vocês durante a trajetória. Só que entender isso, viver isso na sua essência, a gente tem que ter muito de Deus, cara. Eu falo isso porque é uma loucura. Você sair de uma fase onde você tinha uma estabilidade financeira, você não dependia de nada, para hoje viver na dependência completa de Deus, Davi. Numa fase onde a gente está assim, Senhor, o que eu faço hoje? Né? Porque quando a gente tinha ali, o nosso escritório estava voando, então nós sabíamos o que ia fazer no dia seguinte. Hoje nós estamos assim, Senhor, acordei, o que é para fazer? Aonde o Senhor vai me direcionar? O que é para eu comprar? O que eu vou comer? Da onde virá? Que hora chega o maná? E literalmente nessas perguntas, Deus te traz o sustento, Deus te dá a direção, Deus te dá a trajetória, Deus te fala até o que você tem que fazer. Cara, nós estamos vivendo uma fase onde é muito bonito, onde é muito gostoso. Literalmente acordar, né, sendo cuidado por Deus, o maná do dia. Guarda para amanhã? Não, amanhã é outro maná. Às vezes a gente se preocupa. Senhora, mas e amanhã? Uai, o Deus que te sustentou hoje não pode sustentar amanhã? É isso. Como é que é isso? Quer dizer que o Deus que te deu um prato de comida hoje não pode te dar amanhã? Você sabe que uma vez, no início de casado nosso, nós nos casamos no dia 13 de janeiro de 2005, numa quinta-feira. Na segunda-feira, nós estávamos nos Estados Unidos. Lá que o Senhor começou um tratar na minha vida pessoal junto com a minha esposa. Eu fui ver que eu estava casado, havia casado com uma mulher de Deus, mas com uma moça cheia de traumas. Traumas familiares, de coisas que viveu no passado. E eu não. Eu sempre fui filho de pastor, nasci no berço, estava inserido no berço. Mas o Senhor juntou eu com a Thaís para unir propósitos que hoje nós entendemos literalmente qual foi esse trabalhar de Deus. Deus uniu uma pessoa segura no Evangelho com uma menina que estava desviada. Uniu um menino que meu pai tem 54, 55 anos de casado. Meu pai hoje é um namoradão da minha mãe. Eu tenho muito exemplo disso. Meu pai, cara, trata a minha mãe hoje como a menina da sua juventude. Uau. É muito bonito de ver isso. Eu tenho essa referência. A minha esposa é filha de pais separados. E o Senhor trouxe a minha bagagem para curar o coração dela com relação a isso. Muitos traumas, muitas pequenas coisas, pequenos conflitos a gente viveu ali. E pela vivência que eu tinha de ver o meu pai tratar a minha mãe, foi que eu consegui fazer com que o nosso relacionamento evitasse alguns problemas básicos. Minha esposa foi criada para ser uma juíza, né? Foi criada para trabalhar. E eu, quando me casei, nem faculdade fazia. Meu negócio era o ministério, era o louvor, era a parada toda, é viver na igreja. Eu era inserido na obra, e daí eu vim. E era ali que eu tinha que ficar, e tá tudo bem com isso. Já a Thaís veio de uma carreira profissional, porque ela foi inserida para isso. Meu sogro ensinou ela a trabalhar, meu sogro ensinou ela a investir, e ela queria ser uma juíza que não ia casar nunca, ia viver com uma pastinha, indo para os fóruns trabalhar e acabou. Essa era a vida dela.
Só que não. Só que não. Porque o trabalhar de Deus e os propósitos de Deus são completamente diferentes do nosso. Isso aí. E ali Deus começou um processo em nós de depender financeiramente dele. É muito... A galera sai daqui do Brasil para ir para a América ganhar dinheiro. De fato ganha. Qualquer coisa que você faz naquele lugar, você ganha dinheiro. Eu tenho uma experiência muito boa. Eu fui para a América em 96, eu fiz o high school, eu vivi as duas culturas. Depois eu voltei para o Brasil, me casei, fui morar com a Thaís. Você ficou quanto tempo nos Estados Unidos a primeira vez? Eu tenho 10 anos de América. 10 anos total. Tá. Eu morei 3 anos e meio com a Thaís lá. A gente se casou em 2005, voltou para cá 3 anos depois, quando ela engravidou. E meu filho é um milagre. Que era para ele ter morrido lá. Já vou contar aqui para você. O Danielzinho é um milagre. Ele quase morreu lá, no ventre. E aí o Senhor nos direcionou a voltar. Foi por esse motivo que nós voltamos. Mas o Senhor começou um tratamento em nós, Davi, de depender financeiramente de Deus num lugar onde, teoricamente, finança não era o problema. Uhum. É contraditório, porque nós vivemos ali um período onde nós começamos a depender um do outro. Eu até assim, como pastor de casais, o que você aconselha? Casou, meu irmão, vai viver sozinho com a tua esposa. Vaza. Vai por mais longe que você puder da sua família. Ali Deus começa um período de tratamento no relacionamento. Você e a esposa. E literalmente a terceira dobra do cordão, que é Cristo. Nós começamos ali, Davi, a viver experiências de dependência financeira de Deus num nível de literalmente depender do prato de comida do dia seguinte. A esposa, que foi feita para ser uma juíza, foi lavar banheiro, amigo. Sim. Foi dobrar o joelhinho para lavar privada. Eu fui para a construção civil. Eu fui para a obra. Eu trabalhava das 3 da manhã às 9 da manhã num galpão. Depois eu migrava para fazer um delivery. Nesse delivery eu saía 4 da tarde, trabalhava das 4 da tarde até as 10 da noite, chegava em casa meia-noite. 3 horas da manhã eu estava na rua de novo. Uau. Nós vivemos esse período por uns 9 meses. Que ano que foi mais ou menos, pastor? Eu casei em 2005. 2005? Então já esse período mesmo. Casei em 2005. Nós chegamos já metendo... Você já manjava do inglês? Já, porque eu fui em 96, eu fiz o high school. High school. Fiz o high school. É isso aí. Aqui é muito diferente, que aqui a Patricinha fazia o Wizard. Chegou lá, o Wizard não serviu pra nada. Eu achei tão engraçado que a gente soltou ela na rua, tadinha, ficou toda perdida. Eu não sei falar inglês, que eu fiz o Wizard. Falei, minha amiga, a vivência vai te ensinar. Mas, Thaís é uma mulher de Deus, cara. Ela foi ser amassada naquele lugar. Foi preciso. O coração de cordeiro, Deus amassa pra você ter um coraçãozinho de cordeiro, né? Deus te leva pra cruz. Apesar de você saber que era um tratamento, mas como que era para você isso também? Falar assim, Deus, por que a gente tá passando isso, tudo também? Havia esses questionamentos assim? Havia, cara. Ou não, você já entendia? Não, Deus tá querendo ensinar realmente. Na verdade, eu nunca mais queria pisar no Brasil. O meu intuito era morar na América pro resto da vida, ponto. Só que Deus não tinha isso para nós. Deus nos levou casado para aquele lugar, para nós aprendermos a depender um do outro e ambos a dependerem de Deus. Nós vivemos ali um crescimento muito rápido de amadurecimento no relacionamento, embora fosse casado de novinho. Nós aprendemos a depender de Deus muito profundamente. Nós aprendemos a depender um do outro muito rapidamente. Não tinha esse negócio de dormir brigado. Nós não tínhamos familiares nenhum. Na época, não tinha como ligar para cá. Era só telefone. Não tinha celular, não tinha chamada de vídeo, não tinha nada, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Era só um dependendo do outro. Então, se a gente se desentendia de dia, antes de dormir, tinha que se entender de uma forma ou de outra. O Senhor foi nos trazendo um crescimento na base familiar ali, Davi, onde nós literalmente escolhemos nunca dormir brigado. Nunca dormir com assuntos pendentes. Certo. E adotamos a prática diária de oração. Eu vejo que muitos problemas começam no relacionamento
Porque a gente não ora. Casais que não oram junto. Casais que não dividem, não leem a palavra, não tem período de busca diária, não oram pela família, não oram o básico, não oram pelo alimento, não agradecem pelo alimento. Então, a terceira dobra do cordão, e isso é um perigo, porque a Bíblia vai dizer que o cordão de três dobras, olha aqui, ele não quebra facilmente, mas a Bíblia não diz que ele é inquebrável. A Bíblia diz que ele não quebra com facilidade. Só que o que mantém esse cordão, que é a terceira dobra, é Cristo no relacionamento. E nós estamos vendo hoje, com base nessa experiência que Deus nos deu para tratar de casais, que essa terceira dobra que é Cristo, ele tem ficado ausente do relacionamento. E muitas famílias têm quebrado o cordão porque a terceira dobra não está presente. Agora, de que maneira Cristo se torna a terceira dobra desse cordão? Quando a gente busca Ele, quando a gente ora, quando a gente, antes de pregar no púlpito, prega todos os dias dentro da nossa família, com palavra, com gestos, com atitudes, quando a gente educa os nossos filhos no caminho do Senhor, quando a gente mostra para os nossos filhos que tudo que a gente vive é total dependência de Deus, que o prato de comida foi Deus que trouxe, que a roupa que eles vestem é Deus que dá, que o teto que eles estão hoje morando debaixo foi Deus que proveu, que o carro que eles andam é Deus que dá. Tudo é Deus, tudo é Deus. Nós dependemos de Deus, nós vivemos Deus, nós respiramos Deus, Deus é o centro da nossa vivência. Quando o nosso relacionamento tem como base Deus, as coisas fluem. Eu dizia de um dos momentos, e eu acho que foi um dos momentos mais marcantes na nossa vida. Eu havia perdido 2 dos empregos, Davi. E a Thaís tinha perdido, ela trabalhava com uma moça da igreja, perdido acho que 3 ou 4 casas, que lá você ganha por casa. E chegou num dia, ela falou assim, olha, nós temos que fazer compra, porque acabou. Como eu ficava o dia inteiro fora, eu nem me liguei. E aí eu cheguei, era numa segunda-feira, eu olhei a geladeira, literalmente, não tinha nada, Davi. Minha geladeira não tinha nada, eu entrei em crise, porque na casa do meu pai tinha tudo. A menina tinha tudo. Thaís é de família de posses. Sim. Meu sogro é muito bem de vida. Ela foi criada para isso, trabalhava num escritório renomado, tinha uma posição bem bacana, sabe? Tinha o salário todo para ela. A Thaís, a gente foi fazer pegar as roupas dela para a gente poder viajar. Tinha 70 calças, Davi. Nossa. Sem motivo nenhum. Tinha calça com etiqueta que ela nunca tinha colocado. Dá pra abrir uma Só loja. comprava. Sabe assim? Então ela foi... Não tinha esse problema. Chegou na América, foi viver uma outra realidade. Onde Deus, que a gente entende que foi Deus, foi tratar isso. Onde comeu o prato de comida, como ele disse. A gente dependia de Deus. E aí ela falou, olha, precisa fazer compra. Eu estava em crise, porque eu havia perdido 2 empregos. Eu estava trabalhando de delivery numa casa portuguesa lá em New Jersey. E aí, funciona assim. Você ganha lá, eu ganhava $300 por semana. E há uma cultura muito bonita na América. Quando você faz entrega, eles te dão os tips, que é uma gorjetinha ali, você sabe. E às vezes a gorjeta complementa muito mais o teu salário do que aquilo que você tem de fixo. Então é muito bom isso, é uma cultura boa. Falei, Senhor, já sei. Vou pegar o dinheiro do final de semana e vou fazer compra. Mais o que a gente agrega aqui de gorjetas, daria mais ou menos uns 700 conto. Falei, estourei, só para nós dois vamos no mercado. Davi, naquela semana, o Senhor disse assim, eu vou fazer vocês viverem um milagre para você saber. Para de fazer conta. Querido, para de fazer conta. Para. Naquela semana, Deus me deu um texto em Jeremias 29:11. Eu é que sei os planos que tenho para você. Eu gosto dessa frase afirmativa, porque não é o homem, não é o tempo, não é o lugar. Eu é que sei os planos que tenho para você. Diz o Senhor. Se é Ele que falou, está falado. Semana inteira Deus nos deu esse texto e a gente orou essa semana. Só que chegou no final de semana, eu trabalhava com uma portuguesa, ela falava assim, Brasil, era muito engraçado, Brasil,
Hoje não vou lhe dar o dinheiro da semana, eu vou lhe dar na segunda-feira. E eu falei, meu Deus, eu não tenho dinheiro para fazer a compra. Falei, vou pedir. O Espírito Santo no meu coração falou, não peça. Falei, Senhor, mas eu preciso fazer compra. Eu não estou pedindo dinheiro. Geladeira zerada. Água e um miojo. Eu tinha uma água e um miojo. No país onde tem abundância. Cara, coisas que você mais vê nos Estados Unidos são geladeiras cheias. Cheias. Davi, é muito simples você fazer compra naquele lugar. Tem a cultura lá, muita gente aqui assiste aquele Todo Mundo Odeia o Chris. Literalmente, a gente pega os cupom e vai pro mercado com os cupom. E a gente ia para os mercados com os cupons. Foi uma semana onde Deus quis mostrar para nós a dependência nele. De que nós estávamos num lugar que, muito embora esse lugar seja a terra da prosperidade, quem nos faz prosperar é o Senhor. Uau. Nós dependemos dele, independente do lugar onde ele nos coloca. Então, até para comer, se a gente depender de Deus, não falta o alimento. Então, essa semana foi uma semana onde o Senhor estava trazendo para nós um ensinamento sobre depender dele. E aí, você se depara, você sai da casa do seu pai, você sai do teu país aqui, com geladeira cheia, com fartura, a menina vivendo, trabalhando, sem depender de nada, chega num lugar onde a gente se casa, vai para lá para depender de Deus, para viver momentos de incerteza, onde Deus literalmente se cala e se fala só na hora certa. E esses momentos trazem muita crise para nós. Porque Deus se cala não é porque Ele não quer falar, é porque Ele quer falar no momento certo. Ele quer que você fale. Tem momentos que Deus se cala para você falar. Tem momentos que você se cala para ouvir. E a gente precisa entender quais são esses períodos da nossa vida. Ali Deus se calou. E aí, quando chegou na sexta-feira, eu sabia que eu tinha que fazer compra, mas eu não tinha o dinheiro. E para ajudar, na semana, a gente fazia conta. A média que se fazia de salário de gorjetas semanais era de 300, 400. E agregava com o fixo que a gente tinha. Naquela semana, Davi, eu tinha $60 no bolso. $60. Eu fiz $60 a semana inteira. Falei, Senhor, e agora? 60 mangos não dá para fazer a compra. Mas Deus está no controle. Voltei para a empresa para pegar a última entrega. E aí foi quando a Rosa falou assim, olha, eu não vou te dar o dinheiro essa semana, na segunda-feira eu pago tudo. Eu falei, Espírito Santo, como é que eu chego para a esposa e falo, não temos a grana da comida? Só que ali o Espírito Santo, eu falei, eu vou pedir. O Espírito Santo falou, não peça, fique em paz. Fique em paz. Entra no teu carro e vai para casa, vai fazer sua última entrega. Eu falei, Espírito Santo, já sei. Aí aqui a gente começa a inventar coisa, né? Começa a trabalhar no coração. Não, já sei. Eu vou nessa última entrega, Deus vai tocar no coração desse homem, né, desse cara, alguém vai me dar um dinheiro, o meu pastor vai me ligar, falar, ó, Deus, senti no coração de te dar uma grana. A gente começa a fantasiar coisas. Mas como será que Deus vai fazer? Queridos, para de fazer essa conta. Deus nunca vai nos explicar a maneira que Ele vai fazer. Ele vai fazer. Deus não te pede explicação para operar milagre. Ele só te faz viver os milagres que Ele quer que você viva. Fui fazer essa entrega. Tinha um brasileiro. Falei, bati na porta, falei, esse cara vai me dar uma grana. Tô pronto para receber um milagre, Senhor. Eu dependo de ti. Deus assim, não é agora. O cara me deu uma moedinha de 25 centavos. Uau. Uma cora, que o americano chama. Eu fiquei com raiva dele. Coração aberto. Falei, Senhor, esse miserável me deu 25 centavos. Senhor, não faz ele prosperar, não. Que 25 centavos na terra da América, Senhor. Pelo amor de Deus, o Espírito Santo assim. Fica tranquilo. Fique em paz. Entra no seu carro e vai para sua casa. Eu peguei o telefone. Falei para Thaís, faz a lista de compras. Ela falou, nós vamos para o mercado? Eu falei, nós vamos para o mercado. Eu chorei, Davi, do meu trabalho até a porta da minha casa. Porque eu sabia que eu não tinha dinheiro. Eu fui embora com $60 com nota de $1 num bolso e uma moeda de 25 centavos no outro. Nem gasolina eu tinha para pôr. Cheguei em casa, fui tomar meu banho para ajudar. Era um inverno desgramado.
Ela abriu a janela para limpar a casa, botou o shampoo. É o dia que nada, tudo tava conspirando contra. Esqueceu o shampoo para fora, congelou. Não tinha o shampoo para tomar banho. Tava um caos. Era o dia que você não devia ter saído de casa. Senhor, eu sentei naquele chuveiro, eu chorei. Mas o que é estranho nisso é que eu tava em paz, cara. O Espírito Santo assim, fique em paz, mano. Vai fazer sua compra. Eu saí do chuveiro, botei minha roupa, a Thaís falou, tá tudo bem. Eu falei, só tava orando um pouco, tá tudo certo, vamos pro mercado. Que eu olhei a lista, meu amigo, a lista tava de 2 páginas. Uau! Espírito Santo, eu não vou passar vergonha. O senhor vai me dar esse dinheiro. E ali eu falei, Senhor, eu não vou falar para Thaís que eu não tenho dinheiro. Eu confio em Ti. O Senhor me trouxe para esse lugar. O Senhor está testando meu coração. O Senhor está testando a minha fé. O Senhor está testando a minha dependência. Eu não vou dar para trás. Eu vou para o mercado. Alguma coisa vai acontecer, Davi. Pegamos o carro. Fomos para o mercado. Chegamos no mercado. Falei, já sei. Eu lembrei de um testemunho de alguém que foi para a beira do caixa. Tocou uma sirene. E ó, você ganhou a compra. Hoje tudo é de graça. Falei, vai acontecer o milagre da sirene no caixa. Mas eu olhei e falei, não tem sirene nos caixas. Eu falei, alguma coisa vai acontecer. E aí, é uma crise, é um momento que eu passei ali, Davi, de uma crise que eu não sei te explicar o que eu estava sentindo, porque o meu coração estava em paz e é difícil de explicar isso. Você está em paz fazendo algo que você sabe que você não tem capacidade de fazer. Porque eu não sabia que eu não tinha dinheiro da compra, mas a Thaís estava com o carrinho na frente, parecendo criança, pegando tudo, e vai que vai. Você pode ir, vai na fé, querida. Ela com o carrinho na frente e eu atrás. Espírito Santo, pelo amor de Deus, Senhor, não me faz passar vergonha. E o Espírito Santo assim, fique em paz. Querido, como é que você fica em paz num momento desse? Eu vi que ela encheu o carrinho. Falei, deu certo? É só isso? Ela tem outras coisinhas, tem produto de limpeza. Falei, pega outro carrinho. Pode mandar bala. Nossa, Deus deu. Vai lá. Ela pegou outro carrinho. Davi, 2 carrinhos lotados. E você com $60 na carteira. 60 num bolso, 25 no outro. 25 cents. Eu parei numa das gôndolas. Ela foi pegar produto de limpeza. Eu orei. Senhor, eu confio em Ti, Pai. O Senhor não vai fazer ninguém passar vergonha aqui. Deus não vai me deixar passar uma necessidade dessa no momento dele. O Senhor me trouxe paz no coração. O Senhor não ia me trazer aqui para passar vergonha. Deus nunca vai deixar a gente passar vergonha. Deus nunca vai abandonar a gente no meio do caminho. Isso aí, gente. Deus nunca vai te deixar faltar nada. Confia, galera. Confia. Eu fui. E ali o Espírito Santo falou novamente no meu coração, fique em paz. Eu só conseguia ouvir o Espírito Santo falar, fique em paz. Ela acabou as compras. Falei, acabou, Flor. Deu tudo certo. 2 carrinhos lotados. Chegou na beira do caixa, tinha uma senhora. Eu tocava em igreja americana de negros, na Flórida, a New Beginning Christian Center. É até engraçado falar, tinha uma senhora bem avantajada, estava no caixa, daquelas de culto de igreja americana, afro, aquelas unhas bem grandes, bem americana. Eu comecei a passar as compras. Na época, era aqueles visorzinhos daqueles caixa verde, que ficava para nós. Eu fui passar as compras, tô lá, a mulher do caixa virou para ela o visorzinho onde você vê o valor. Eu falei, a hora que bater 50 pau aqui, mais ou menos, eu vou falar, porque eu esqueci o dinheiro em casa. E o Espírito Santo assim, não vai. Fique em paz. Eu nem sei porque eu estou dando esse testemunho. Fique em paz. Deus está cuidando de você. Só fique em paz.
A mulher virou o visor para ela e eu não conseguia ver quanto estava dando a compra. Falei, meu Deus, e agora? E só fui. Nisso ela começou a sussurrar um louvor. E passando aqui. A Thaís na ponta aqui, ensacando as coisas. A mulher americanona sem entender nada. Eu falei, Flor, começa a orar. Ela, por quê? Falei, Flor, não reclama. Não fala nada. Só ora. Ela, por quê? Eu falei, eu não tenho dinheiro da compra. Ela travou, Davi. Falou, pelo amor de Deus, não fale isso pra mim. E nisso a mulher tá aqui sussurrando um louvor e olhando a gente. Falei, Flor, é hora de milagre. É hora de milagre. Deus vai fazer um milagre. Eu sei quanto eu tenho no bolso. Ela, você não tem o dinheiro? Eu falei, da compra toda, não. Certeza que não tem. Ela, pelo amor de Deus, Deus me trouxe pra mim. Eu quero meu pai. Meu Deus, olha o que eu tô vivendo, Senhor. É comigo. Quanto que você tem? Eu falei, não vou falar, Espírito Santo. Fique em paz. A mulher de um lado, pelo amor de Deus, a outra sussurrando um louvor, a menina fazendo as compras ali, eu sabendo que não tenho dinheiro, foi um forfé, meu coração estava pegando fogo, eu queria chorar, mas meu coração estava em paz, o Espírito Santo, fique em paz. Foi uma crise, foi uma loucura. Nisso, a mulher está lá passando as compras. Ela olhou para nós e falou assim, are you guys Christian? Assim, vocês são cristãos? Ali eu desabei, cara. Eu desabei, eu comecei a chorar. Falei, sim, querida, nós somos cristãos. Ela falou assim, então fique em paz. Uau. Jeremias 29:11, Deus sabe, Deus cuida de você. Uau. Cara, eu chorei, comecei a chorar. Ela só passando as compras e passando aquelas compras. E eu falei, Senhor, eu não tenho a grana. E Deus falou, fique em paz. Passamos todas as compras. Eu falei, pelo amor de Deus, Senhor. Eu só tenho $60 e 25 centavos. Ela terminou, saiu aquele pergaminho todo. Ela falou assim, todos os itens que vocês pegaram hoje estavam com 80% off. A conta de vocês deu 60 e 25. Meu. Exatamente o que eu tinha no meu bolso. Cara, peguei aqueles 60. Senhor, abençoa o brasileiro que me deu essa moeda. Que o Senhor multiplique esses 25 centavos na vida dele. Eu abençoo ele, Senhor. Foi a moeda da salvação. Paguei a conta. Aí ela olhou para nós de novo e falou assim, fica tranquilo, que Deus nunca vai deixar vocês na mão. A mulher nem sabia quem a gente era. Eu passei naquele caixa, colocamos as compras e ali quando nós chegamos em casa a gente só sabia chorar e agradecer. A gente guardando as compras e agradecendo a Deus, chorando. Foi uma manifestação de Deus. Deus batizou a gente com o Espírito Santo ali. Foi um mover de Deus na nossa casa. Nós dois nos apegamos, a gente começou a orar e agradecer, porque Deus ali demonstrou que em todo tempo, em cada detalhe, Ele estava cuidando de nós. Essa foi uma das experiências, uma das inúmeras que a gente viveu sobre depender de Deus como família, como casal. A gente tem vivido hoje experiências onde a crise financeira traz separação. E o Senhor nos deu uma linguagem para trabalhar na vida dos casais, para que essa linguagem financeira possa ser alinhada e a gente tirar a nossa dependência daquilo que nós estamos vendo e colocar aquilo que está nas nossas mãos no altar do Senhor, para que Ele multiplique. Quando a gente coloca o que nós temos no altar de quem nos deu, Ele não nos deixa faltar nada. Nós somos dizimistas fiéis, somos ofertantes fiéis. Tudo que a gente tem, Davi, tudo que o Senhor nos dá, tudo que passa nas nossas mãos, o altar é o primeiro lugar onde a gente vai. Sempre foi. Essa é uma regra nossa, da nossa família. E até hoje nós temos vivido assim. Uau. Vou tomar uma água, pode? Tremendo esse testemunho e é muito legal, assim, pastor, você compartilhando, porque
quando você falava, eu fico pensando nas pessoas que estão, imigrantes, né? Sim. Que estão em outros países, também estão passando por lutas, mas a diferença, né, de você passar na presença de Deus e você passar sem Deus. Porque em todo tempo você estava sendo direcionado pelo Espírito Santo, por mais que fosse incompreensível, né, à mente humana, né, aos olhos humanos, mas o Espírito Santo estava conduzindo vocês. Eu fico imaginando você que talvez esteja aí em outro país, né, ele estava nos Estados Unidos, talvez você esteja em outro país na Europa, talvez no próprio Estados Unidos, mas essa é a diferença daqueles que confiam em Deus, né? Deus, ele vai cuidar, Deus vai suprir de alguma Nos forma. mínimos detalhes. Porque eu fico imaginando, se não tiver... Foi 80%, 80% off de todos os produtos. Só que se não fosse 80, se não tivesse os 80%, provavelmente essa conta teria deu dado muito mais de 100, 200 por aí. Né? Então você vê como que Deus trabalhou, né? Deus deu exatamente o que eu precisava. Ele já sabia o valor da compra. Uau. É por isso que muitas vezes a gente faz contas para tentar buscar a solução de coisas que, na verdade, Deus já sabe o preço que você vai pagar por aquilo. Uau. A salvação custou o preço de cruz. Algumas coisas na nossa vida vai custar alguns preços para nós. Que se o próprio Cristo não foi isento de pagar um preço, nós também não seremos. Mas existem recompensas, e ao que vencer, dali é a coroa da vida, Davi. A gente precisa entender que Deus não nos trata com dor porque Ele não nos ama. Não. São feridas que trazem curas. Muitas vezes, para Deus te curar, Ele precisa botar a mão em feridas que a gente simplesmente botou um band-aid. E eu vejo que nesse podcast, Deus vai tratar de feridas que você acha que está curada. Mas você colocou um band-aid aí, Uau. e isso, hora ou outra, te traz dores. Eu tenho o maior exemplo. Filho de pastor faz o que na igreja? Bagunça. Eu tenho essa marca na minha testa. Tava num culto de domingo correndo. Marca da promessa. A marca da promessa. Eu tava correndo num culto de domingo, dali a pouco, bum! Para o culto. Por quê? Filho do pastor tava correndo, meti a cara na porta. Pau! Tomei 8 pontos por dentro, por fora. Machucou aqui. Eu tenho um aprofundamentozinho aqui que machucou literalmente. Foi forte. O osso, né? E o Senhor me trouxe algo. Falei assim, olha para o espelho. Tá vendo essa marca? Bota a mão. Ela não machuca. Mas ela não vai sair do seu rosto. Para você lembrar que um dia algo foi curado na sua vida. Existem marcas que Deus não vai tirar do teu coração. Mas você vai colocar a mão aqui, você vai ver que você está curado disso. Deus precisa tirar o band-aid e passar o bálsamo nessas feridas. Talvez feridas relacionais. Muitos casais... São famílias que vivem juntos no mesmo lugar e separados ao mesmo tempo. Porque nós temos vivido experiências de relacionamentos que pessoas estão magoadas, o marido está magoado com a esposa está magoada com o marido, e eles convivem no mesmo espaço. E hoje o maior problema que a gente vê hoje é falta de comunicação dentro do lar. Gente, o que não é dito não é óbvio. Se a gente não parar para conversar e ter maturidade para entender o que está passando no coração do outro, lembra do que a gente faz com Cristo? Deus tratou assim no meu coração. Que vocês, maridos, vocês precisam tratar a esposa como Cristo tratou a igreja. Qual foi a atitude de Cristo com a igreja? Ele simplesmente se pôs para morrer por ela. Essa é uma das atitudes que nós, como marido, não digo na sua forma literal, mas a gente precisa matar algumas coisas dentro de nós, porque é a nossa responsabilidade cuidar da nossa casa. Davi, nós estamos vivendo hoje uma sociedade onde os valores estão invertidos. Estamos inseridos num contexto onde está fugindo dos valores que o Senhor nos colocou. Se o marido não é mais o cabeça da casa, Cristo também não é mais o cabeça do marido, porque Cristo é o cabeça da igreja, que é o cabeça do homem, que o homem é o cabeça da mulher. E peraí, nós estamos perdendo a cabeça no meio desse rolo todo. A gente precisa encontrar quais cabeças devem estar na sua posição, para nós entendermos qual é o nosso papel como homem de Deus, como marido, como pai, como supridor, como pastor, que nós temos essa responsabilidade, ou de simplesmente cuidar da nossa família. A linguagem de hoje, o Senhor nos trouxe com essa experiência, ou com demais experiências, Davi, a voltarmos para cuidar, literalmente, especificamente de famílias que estão passando por crises. E olha que são inúmeras. Inúmeras famílias. Você passou uma orientação muito importante, que
que está dentro da nossa linguagem, né? Porque conhecemos a palavra, né? Tem famílias que não oram, não tem junto, não abrem o coração. Provavelmente você também tem recebido pessoas que estão chegando na igreja agora, Com certeza. né? Estão precisando de aconselhamento. Aconselhamento. Eu gostaria também, porque para eles é novo. Na verdade é tudo novo, né? Pra gente é natural. A gente fala, poxa, você não está orando, você não está aqui. Agora, para quem está chegando agora, assim, porque eu quero que pessoas que ainda não tiveram contato com o Evangelho possam ouvir também um conselho seu, também nesse sentido, dos primeiros passos, as primeiras orientações que você passaria para esse casal. Deus nos trouxe, Davi, que a gente também aconselha casais que não são cristãos. Deus nos trouxe uma linguagem muito simples. Quando o casal não é cristão, é que eles chegam até a nós e através dessa linguagem, desse trabalho. O Senhor nos deu um livro, um e-book que nós estamos lançando. Já tem nome já? O e-book ainda não, Não, mas o nosso trabalho chama-se Método 21, né? Se você quiser seguir lá no Instagram, @21 anos de Eu transformação. vou deixar aí para vocês aí também. Segue lá no Instagram. Todos os dias a gente posta uma palavra, posta um aconselhamento. Na verdade, a gente vai no cerne do problema. O cerne de todo problema relacional é linguagem, é falta de comunicação. E falta de comunicação não é falta de diálogo. Porque muitas vezes a gente fala, mas não entende. Ou a gente não sabe como se expressar. E quando a gente não sabe como se expressar, sempre tem um lado do cônjuge que não quer tratar, porque senão vira briga. E como ele não quer tratar porque vira briga, ele se cala. Quando ele se cala, vira uma ferida. E essa ferida traz problemas, onde a gente vai no cerne do problema, a comunicação. Então a gente começa sempre sentando junto. E é muito bacana isso. Quando você senta com um casal, e nós temos uma dinâmica que a gente fala assim, olha, o que não é dito não é óbvio. A gente precisa saber falar e se expressar. Então, nós sentamos com o casal e a gente faz literalmente um para o ímpar. Quem fala primeiro? Por quê? Porque você precisa saber o que está passando no coração do outro. Calado. Ouve primeiro. Nós, homens principalmente, temos uma dificuldade de ouvir calado. A gente quer, Davi, que a nossa palavra seja a última. Ela pode ser a última. Desde que a gente saiba como dar a última palavra. Porque Salomão disse, melhor é o fim das coisas do que o início delas. Então você pode dar uma última palavra que pode desgraçar o teu relacionamento. Ou uma última palavra que pode curá-lo. Então, nós vemos que, como a base do relacionamento, ela é transparência, e esses problemas são trazidos para o relacionamento por falta de comunicação, a gente precisa que as pessoas falem. Então essa é a primeira metodologia nossa. Fala o que está no teu coração. O que você quer falar, o que você sempre quis falar. Né? O que você não conseguiu falar. E aqui a gente consegue botar Jesus como semente desse relacionamento. Nós conseguimos, mesmo que o casal não seja cristão, o nosso conselho básico é relacionamento, linguagem, saber falar, saber entender como falar, como se expressar. O que não é dito literalmente não é óbvio. A gente sempre tem assim, mas ele sabia, ele devia saber. Não. Problema bobo? O que você quer comer? Ué, você não sabe o que eu quero comer? Não, porque não é óbvio para mim. Principalmente para nós, TDAH. Nós que... você me fala um negócio aqui, eu vou para lá e esqueci do que você falou. Eu sou assim, entende? E aí a minha esposa foi aprender a conviver comigo, porque ela fala o seguinte, olha, tem que fazer tal coisa. E aí eu tô falando aqui com ela, se alguma coisa me tirar a atenção, já esqueci o que ela falou. Pastor, você é assim? Sou. A gente precisa entender a linguagem. Não é que seu marido não está te dando atenção, às vezes ele tem o mesmo problema que eu. A gente precisa entender a linguagem. Né? Base de relacionamento. Gente, não é amor, é transparência. A gente precisa ser transparente. Nós precisamos falar o que está no nosso coração para que o outro possa entender aquilo que a gente quer, para que essa falta de diálogo não vire um problema dentro do relacionamento. Então, relacionamentos, hoje em dia, né? Pelo menos com experiência. Seria assim, o amor é o sentimento, a fala é a cura. Com certeza. Uhum. Com certeza, Davi. Por quê?
Eu preciso ser óbvio para você. Confessar as nossas culpas uns aos outros. Eu preciso falar, tá no coração. Um dia nós exercemos isso e foi a maior crise que eu tive na minha vida. Porque um dia eu estava vivendo, casando, isso já uns 2 anos de casado, né? Vivendo ali o nosso dia a dia achando que eu estava acertando. Então, muitas vezes a gente acha que está acertando, fazendo o certo, mas na verdade nós estamos fazendo o certo da maneira errada. E isso está machucando o cônjuge. Então um dia eu cheguei em casa do trabalho, né? A Thaís estava sentadinha, falou, a gente precisa conversar. Eu falei, tem que conversar agora? Tem. Tomei meu banho, sentei, ela esperou eu jantar. Você vai me ouvir? Eu falei, vou. Meu irmão, seria melhor eu ter apanhado. Só que eu fui entender, Davi, que eu estava fazendo o certo da maneira errada. Eu estava tão preocupado em sustentar minha casa que eu esqueci que morava alguém lá comigo. Uau. Eu estava tão preocupado em pagar as contas que eu esqueci que alguém dependia de mim ali, do meu afeto, do meu carinho, da minha atenção. Eu estava tão preocupado em cuidar da minha casa que eu esqueci de cuidar. Você já tinha filhos? Não, nós não tínhamos filhos. Estava preocupado. Como alguns de nós, homens, estamos preocupados em cuidar da nossa casa. Ok, mas o cuidado principal da nossa casa, Davi, quando eu aprendi que nós dependíamos de Deus, o cuidado principal da nossa casa é cuidar de quem mora dentro dela. Então, a Thaís, ela é muito apegada, sabe? Ela se tornou muito dependente, emocional. E eu entendo isso, né? Porque ela é filha de pais separados. E eu entendi, Davi, que na verdade, eu estava cuidando literalmente das contas de casa, mas o essencial, a base de tudo aquilo, estava deixando para trás. A flor do jardim estava morrendo, né? Eu estava cuidando da terra sem regar a planta. E ali eu ouvi 2 anos de coisa que eu falei, Senhor amado, eu devo ser um péssimo marido. Quando na realidade ela só estava colocando e expondo para mim aquilo que ela estava sentindo falta em mim. Eu processei aquilo, fui dobrar o meu joelho, orar ao Senhor, falar, Senhor, não deixa eu tomar isso como mágoa no meu coração. E Deus falou, não é mágoa. Porque quantas vezes eu chamei você para cuidar, para falar coisas para você que eu também não estava gostando. Para você se curar, para você se ajeitar, para você reaver, para você mudar sua atitude com relação a mim. Ela também está fazendo o mesmo. Se você para me ouvir, para ouvir ela. Porque ela está expressando para você. O que talvez outras mulheres aproveitariam essa situação, talvez para trair. Não fala, mas trai. Não fala, mas peca. Se cala, mas vai para fora de casa. E é aqui que começa um problema. Quando a gente não se expressa, lembra que a semente do silêncio de uma falta de cura se torna uma amargura. E essa amargura vira uma ferida que pode sangrar no relacionamento. Então Deus nos deu essa maturidade. A gente ensina hoje com muita clareza e muita facilidade a se comunicar, a se expressar, né? A falar o que está no coração, mesmo que aquilo doa para quem está ouvindo. Porque doeu no meu coração, doeu nos meus ouvidos, doeu em mim ouvir muita coisa. Mas aí o Senhor me deu maturidade, eu fui orar, ao invés de reclamar com ela. Fui orar, e a primeira coisa que eu falei, ouvi, processei, porque TDAH pensa num dia e fala no outro. No dia seguinte a gente sentou, eu falei, meu amor, me perdoa. Me perdoa porque eu achei que eu estava acertando contigo. E eu vi que na verdade eu estava errando. Então me ajuda, entende? Me ajuda a consertar essas coisas as quais você disse que eu estou falhando. E ali nós começamos a trabalhar juntos para que essas falhas pudessem ser corrigidas. Me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar. Literalmente. Literalmente. Agora, enquanto você fala isso aí também, eu fico imaginando tanto de relacionamentos que se acabaram, né? Por coisas que poderiam ter sido resolvidas, né? Porque você está evidenciando para nós aqui a raiz de muitas coisas, que é o padrão, né? Vamos dizer assim, né? É o padrão, né? E pastor, assim, para as pessoas também, você falou que é o Instagram, né? O Instagram, as pessoas vão ouvir palavras específicas ali.
É @21 anos de transformação. É transformacão, né? Transforma. Isso. Todos os dias a gente coloca ali uma palavra de Deus para a sua vida. Coisas básicas do dia a dia que acontecem, que são pequenos pavis de grandes explosões. Como você aprende a lidar com aquilo. Como você se expressar. Pastor, mas meu marido não me entende. Ele não consegue me ouvir. Então a gente coloca ali todos os dias lições básicas de como você pode cuidar do teu relacionamento, cuidar do teu coração, saber se expressar sem ferir. Que a língua é uma espadinha afiada. Morte e vida estão no poder da palavra. A gente pode curar ou matar. Então a gente ensina ali, nas práticas do dia a dia, como Davi, é muito simples cuidar de família. É muito simples trazer Jesus para dentro do lar. É muito simples viver feliz. A gente precisa só saber se expressar. E a gente vai trabalhando nisso daí. É isso, mano. Que bênção. Muito legal ouvir isso, né? Eu creio que isso aí vai abençoar muitas pessoas. E glória a Deus. Pastor, agora vocês também estão vivendo essa nova fase. Da igreja da garagem para a igreja viva. A viva. E conforme a gente vai ouvindo experiências, né? Que a gente vai tendo em Deus e desafios, né? Que a gente tem que ultrapassar. A gente sempre entende, então, que é um novo tempo, é um novo ciclo, né? Uma nova estação como ministério. E eu sei, né, que você até compartilhou comigo algumas coisas nos bastidores de lutas e desafios. E agora você está entrando num lugar chamado Aviva, né? Que é uma palavra muito forte. É uma palavra forte. Uma forte e extremamente necessária para os nossos dias. Uhum. Então, eu também entendo que para que a gente possa viver esse tempo novo, esse ciclo novo, algumas coisas que a gente pode olhar para trás e falar assim, Deus, o questionamento das pessoas é o porquê, né? Uhum. Por que eu estou passando isso? Porque é algo muito comum. E esses dias eu estava ministrando muito sobre o para quê. Uau! Né? Por quê? Então, por exemplo, a primeira impressão nossa, Deus, por que eu estou passando isso? Por que eu estou passando por esse momento tão delicado? Só que Deus quer transformar isso no para quê? Porque são as experiências onde Deus te leva a um lugar mais profundo em Deus. E a sua expectativa hoje, né, sabendo de tudo. E outra coisa que é muito interessante, gente. Esse aqui é o primeiro podcast que eu estou gravando. Porque assim, pastor, normalmente a gente chega em lugares que já está tudo certo. Tá tudo funcionando. Aqui tá sem roteiro, né? Aqui tá sem roteiro e também assim, o ministério... vocês têm vivido os momentos delicados, né? Que Deus tem trazendo restauração. Então, todos nós passamos por isso. Mas eu estou falando nesse sentido, que o pastor Daniel, ele tem vivido momentos de restauração e de crescimento também, né? De desafios que tem vivido, né? Porque, volto a falar, quando Deus quer nos levar a lugares mais profundos, nós temos que estar sujeitos e nos submetermos àquilo aonde Deus quer nos tratar para que nós possamos realmente fazer com que aquilo seja uma verdade. Literalmente. Então, suas expectativas para o ministério Aviva. Muito boas, para te falar a verdade. Eu dizia para o Davi aqui nos bastidores, o Senhor escondeu a minha esposa, ministerialmente, nós estamos vivendo hoje na nossa caverna de Adulão. Deus falou, deixa vocês guardadinhos aqui um pouquinho. Eu vou falar de uma coisa que é muito difícil ministerialmente. Você sair de um pequeno grupo, a nossa igreja começou, eu pregando para os meus vizinhos, literalmente. Eu saí da igreja do meu pai, Deus nos deu o ministério Igreja da Garagem, nós começamos... Por que Igreja da Garagem? Porque eu comecei pregando dentro da minha casa, na garagem de uma casa que a gente havia comprado. Pregando para os vizinhos, né? Então, nós literalmente começamos do zero. Deus foi nos dando uma proporção. Essa proporção nos levou para um lugar onde você foi, que é a Igreja da Garagem. O Senhor começou a expandir o ministério. Veio a pandemia, quebrou de vez. Nessa pandemia, nós passamos por um período de perda pessoal muito grande, de valores expressivos, né? De pessoas que nós nunca imaginávamos, de feridas que nos foram feitas, mas de curas tremendas que o Senhor também nos fez viver, né? Nos fez passar, viver, enfim. Nós literalmente tomamos um banho de bálsamo
Só que o Senhor preferiu fazer isso no escondido, no secreto. E muitas vezes Deus trata as nossas dores e feridas sem nos expor, e isso é bonito de Deus. Eu tive a oportunidade de ministrar com a cantora Ludmila Feber, pastora, né? Sim, sim. Foi uma das maiores experiências da minha vida, cara. Ela foi muito profética, muito pastora, né, naquele momento, pelo menos na minha vida, na vida da Thaís. Na época era eu, o Sandro, era o tecladista dela, Sandro Domingos, o Rodolfo e o Josh, que era o guitarrista. Mas eu tive essas oportunidades. Aí lá na América, já ministrei com o Cirilo, ministrei com o Davi Silva, ministrei com o André Valadão, todo mundo. Legal, cara. Aqui no Brasil eu tocava com meu irmão, né, na igreja do meu pai. E aí eu fui pro secular. Ah, é? É. Fiz, quando saiu o Robson Monteiro, lembra dele? Robson, O Anjinho. Lembro. Teve aquela Você tocou com ele também? Toquei, gravamos o DVD, o Anjo, né, DVD. Foi você que gravou ali com ele, né? Eu, meu irmão, o coral era o Black Choir na época, era o coral do meu irmão, fazia lá aqueles, desde de Raul Gil até os eventos, a gravação, e aí a gente seguiu aquela trajetória lá com ele, durante o tempo todo lá. É isso, né? Servindo aí. Deus te levou para a palavra também, né? Tradutor também. Tradutor. Já traduziu quem? Aqui no Brasil? É. O Ed Liu. O Ed Liu. Ed Léo, né? Na verdade é Ed Léo. Léo, né? Outros pastores americanos, esse pastor da New Beginning Christian, que é o pastor Michael Harvest, que ele é um amor de pessoa. Outros que vieram da África, uma galera aí, cara, desde sempre aí, tamo aí. Que legal. Chamar eu tô indo. Eu adoro fazer essas coisas, né, cara? A gente é do altar, né, Davi? Então, amém, glória a Deus. Pode estar lá, né, cara? Que bênção. Pastorzão, a gente está indo para os finais, né? Existe alguma coisa, talvez eu não perguntei, que você gostaria de falar? De alguma experiência ainda que ficou fora? Se não, se tiver alguma palavra específica também para a pessoa aí. O que eu posso dizer com muita certeza no meu coração. Romanos 8,18 diz que para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente nem se compara com a glória que nós há de ser revelada. Toda essa fase que nós estamos vivendo nos trará um período de glória, não para nós, porque a glória é dele, mas para que nós possamos entender que em todas as fases da nossa vida, Deus sempre está no controle. Em nenhum momento ele nos desampara. Em nenhum momento. Até no leito da morte, ele sabe exatamente o que está fazendo. Deus sempre estará conosco nos bons e nos maus momentos. Ele é Deus sempre. Bota a tua confiança em Deus e esquece todo o resto. Não se preocupa aí com o teu ministério, pastor, porque isso pertence a Deus, o teu chamado foi Deus que deu. Mas esquece o mais. Deus cuida nos mínimos detalhes, cara. Glória a Deus. O que eu posso dizer é, bota sempre tua expectativa em Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Glória a Deus, que bênção. Gente, como eu falei para vocês, a gente sempre é muito surpreendido com as pessoas que nós entrevistamos aqui. E aqui você está diante de uma pessoa que, mesmo em meio às lutas, adversidades, aflições, está aí, ó, firme no propósito. Nada pode me separar do amor de Cristo Jesus. Tem um pastor amigo nosso que fala, vocês são indesistíveis. Indesistíveis. Muito boa essa daí. Gostei. Não pode, nós somos brasileiros, não desistiu nunca. Não pode. A gente sabe o Deus que a gente crê. Nós sabemos a voz que nos chamou. E a voz que nos chamou é a voz que nos sustenta. É isso aí, cara. Glória a Deus. Que bênção, gente. Compartilhe, comente, curta. Faça essa mensagem chegar para um número maior de pessoas. É tão fácil hoje, através de um clique que você dá aí, você pode mudar totalmente a história da vida de uma pessoa que está precisando ouvir um testemunho, uma palavra poderosa. Pastorzão, a galera pode seguir a gente lá, não pode? Com certeza. @AvivaChurch. Esse é o @ da nossa igreja no Instagram. O meu Instagram pessoal é o @PRDanielFerraz. E o @ da minha esposa, @PR Thaís com H, Thaís Ferraz. E tem o 21 também lá, né? @21 anos de transformação.
transformação, que é transformação. Transformacão, né? Transformacão. Que legal, gente. Eu vou deixar também na descrição para vocês, tá? Aqui na faixinha aqui eu vou colocar uma só, que eu vou perguntar para ele qual que ele quer que coloque. Tá bom? Mas siga e seja abençoado através da vida desses homens e mulheres de Deus, em nome de Jesus. Obrigado, mano. Eu que agradeço. E ó, na inauguração vai ficar gravado. O Davi vai estar lá com a gente na inauguração. Vai ser um prazer. Opa! Uma honra. Pastorzão, se você pudesse também fazer uma oração abençoando as pessoas que estão conosco e aqueles que irão assistir ainda também. Com certeza. Querido Deus e Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu quero já te agradecer, porque o Senhor nos promoveu esse momento, o Senhor propôs esse momento para que nós pudéssemos estar aqui, Senhor, não falando de nós, mas do que o Senhor fez em nós. Deus, eu peço que essa oração alcance, Deus, até os confins da terra, onde ela vai ser ouvida. Que pessoas que estão me ouvindo nesta manhã possam vivenciar os mesmos milagres e ainda maiores do que aquilo que o Senhor fez na nossa vida. Eu profetizo, Senhor, e chamo a existência, Pai, sobre a vida daqueles que estão nos ouvindo, Pai, um período de restauração, de transformação, uma nova estação, um período de cura, um período de arrependimento e um período, Pai, de transformação na vida daqueles que estão nos ouvindo. Eu peço, Deus, que a Tua poderosa mão possa alcançar, Pai, os leitos de hospital agora, as camas aonde possa haver uma pessoa enferma. Recebe a Tua cura no nome de Jesus. Se há alguém aqui, Deus, passando por uma fase financeira difícil, Pai, que o Senhor possa prover como o Senhor proveu na minha vida. O Senhor é o dono do ouro e da prata, e da mesma forma, Pai, que o Senhor trouxe o maná para a minha mesa, ainda traz, Senhor, que o Senhor possa prover para a vida de cada um, Pai. Eu chamo a existência, a cura para os relacionamentos, Pai. Eu profetizo, Pai, que os relacionamentos, Pai, através dessa oração, serão restaurados, famílias alcançadas e transformadas pelo poder da oração, Senhor. Eu peço que a Tua poderosa mão possa se estender sobre a vida, Pai, de quem ouvir esta oração. Eu não sei onde o Senhor vai levar essa palavra, essa mensagem. O que eu sei é que através desse momento, desse vídeo, pessoas serão transformadas, serão alcançadas e serão literalmente, Pai, atraídas para o Teu amor através desta programação, desta oração e dessas palavras, desse testemunho que foi dado aqui nesta manhã. Nós queremos te agradecer, Pai. Eu peço a tua bênção sobre a vida do Davi, de toda a sua família, do seu ministério. Que o Senhor sopre ainda, Pai, o ministério e o nome do teu servo, aonde ele ainda não foi. Que o Senhor possa, Deus, guardá-los, protegê-los, sustentá-los, Senhor. E por onde quer que eles vão, o Senhor possa estar com eles sempre. Deus, muito obrigado, Pai, pela minha casa, pela minha família, pelos meus filhos, Pai, pelo nosso sustento e pelo nosso novo templo, que eu já profetizo. Amém. Que haverá um novo lugar e um novo templo que o Senhor nos dará, para honra e glória do nome de Jesus. Amém? Amém. Yes! Se deixar, a gente vai orando aqui até amanhã, mano. Oração é demais. Vamos embora. Se deixar, a gente já estamos aqui na casa de oração, fica orando. Casa de oração. Agradeço aqui também a casa de oração que você deu esse espaço para nós. E beijo para todos. Tchau, tchau.